Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo, a gente vai resolver um desafio JavaScript, que seria como remover os elementos duplicados neste array. E é muito interessante porque isso vai revelar o nosso nível de conhecimento na linguagem JavaScript e vai te ajudar a entender conceitos importantes, porque a intuição é fazer de uma maneira que não vai funcionar. E eu vou te mostrar uma das maneiras corretas de fazer isso. Então, se você gostou desse vídeo, já clica no botão gostei. E se é a sua primeira vez no canal, é só clicar no botão para se inscrever. Porque a intenção desse canal é fazer você crescer como programador, crescer na carreira, adquirir mais conhecimento e se destacar cada vez mais. Então não perde a oportunidade e se inscreve no canal para receber mais dicas, tutoriais, insights que vai ajudar no seu desenvolvimento. Então bora para o código. O desafio é como remover elementos duplicados desse array. Então a ideia principal, a primeira intuição que viria na nossa mente é criar um novo array, né? Essa lista é nosso array principal. Eu crio uma cópia desse array, só que nessa cópia, ao criar, eu tiro esses elementos duplicados, né? E eu posso usar o próprio objeto array para fazer isso, tá? Então vamos lá, vou criar aqui um novo array que eu quero criar, eu vou chamar de unique list, tá? E aqui eu uso o objeto array. E aí é só usar o método from. O método from ele é usado para a gente fazer uma cópia, né, de um array, de uma lista já existente. Então eu quero fazer uma cópia dessa e jogar nessa variável nova, um novo array. Mas para fazer isso eu preciso filtrar, né? Eu preciso tirar esses elementos duplicados. E como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, vou usar o set, né? Eu vou criar um novo objeto set e passar como parâmetro o list, né? Por quê? E aí já vem um dos conceitos, porque o set ele trabalha com coleção de dados e o set ele garante que os itens dessa coleção não se repitam, ou seja, não tenham elementos duplicados, repetidos. Ele garante essa unicidade. Então, a primeira intuição que vem na nossa mente é usar o objeto set. Então, eu passo para ele a lista, né? Para ele criar esse novo objeto set, e quando ele receber, como ele garante essa unicidade, ele não vai repetir o nome Bruna, né? Ele vai colocar esses dois itens, né? Não deveria. E aí ele devolve esse novo objeto. O método from do objeto array vai montar um novo array para a gente, que é o unique list. Então, teoricamente, esse unique list já não vai ter mais 5 elementos, né? Vão ter 4. Então, vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Então, eu vou logar aqui a nosso novo array, o array que nós criamos. Vou salvar. E aqui eu vou executar o código JavaScript, tá? Ó, a gente vê que ele fez a cópia da lista, mas ele fez uma cópia e a cópia ficou idêntica, né? Olha, os elementos ainda estão duplicados, né? O nome Bruna está aparecendo 2 vezes, né? Então, por que que não funcionou? E aí vem a grande sacada, né? Vem a pegadinha. E aí vem o nível do conhecimento que você tem da linguagem JavaScript, que é o seguinte: de fato, o set ele garante sim que os dados não vão se repetir na coleção, mas é aí que está. Ele garante isso quando os valores que você usa são valores primitivos, e não é o nosso caso. A gente não está usando valores primitivos. Esse array que a gente está trabalhando é um array de objetos, tá? Perceba a diferença? O set, ele garante valores únicos quando você usa valores primitivos, e aqui não. É um array de objetos. Tem a propriedade nome e o valor relacionado a essa propriedade. É um objeto, tem chaves aqui, tá? Então, eu vou até mostrar para você. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma segunda lista.
E aqui eu vou colocar valores primitivos. Vou colocar 1, 2, vou repetir o 2, 3, 4, 5. Pronto. Eu montei um segundo array, uma segunda lista. Agora são valores primitivos. E aqui, ó, está repetido, está duplicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, list 2. E agora, o set, ele vai trabalhar com esse array, que agora sim, são valores primitivos. E agora, então, ele vai trabalhar da maneira correta. Ele vai tirar essa duplicidade que tem nesse array. Então, vamos testar? Vou jogar aqui. Vamos executar de novo. Pronto, olha. Ele reproduziu aqui a lista, né, no log. E o 2, ele não está se repetindo mais, tá? Então, ele garantiu essa unicidade. Ele tirou essa duplicidade. Então, aí que está a grande sacada. O objeto set, se você quer trabalhar com elementos únicos, você só usa para valores primitivos, tá bom? Mas ainda sobra, ainda falta resolver o desafio, né? O desafio é remover esses elementos duplicados do nosso array de objetos. Eu não consegui fazer isso com o set, então como que eu resolvo isso? E aí que tá. Uma das maneiras de resolver isso é usar o objeto map. Com map a gente vai garantir isso. Vamos lá? Então vamos aqui, eu não preciso mais dessa lista 2, né? Então vou criar um objeto map aqui, tá? Pronto. Só que aqui o objeto map, ele está vazio. Eu acabei de criar agora esse objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher ele com esse array de objetos, tá? Então, eu vou percorrer essa lista e na medida que eu percorrer essa lista, eu vou jogando esses itens no objeto map. Tá, primeiro, como eu percorro essa lista? Como é um array, eu posso usar o método forEach. Vamos lá, this.forEach. Pronto, tá? Para que serve esse método? Esse método, ele vai iterar cada elemento da nossa lista, ou seja, ele vai percorrer cada elemento da lista, né? Por isso que é um forEach. E aí eu tenho a possibilidade, através desse método, de executar uma determinada ação para cada elemento desse array. Então aqui, como parâmetro, eu posso passar para ele uma função de callback que vai executar essa ação para cada elemento do array. Então, se eu tenho aqui 5 elementos, o forEach vai percorrer cada um deles e vai chamar essa função de callback para cada um deles. Então, vai chamar 5 vezes, né? Vai executar aquela ação para esse elemento, depois vai executar a ação para esse segundo elemento, tá bom? Então, vamos declarar aqui a nossa função de callback. Aqui eu já vou receber o elemento da lista que ele está me passando, então eu vou chamar de item, tá? E aqui eu coloco o corpo da função, o que eu quero fazer com o item, ou com aquele elemento do array que eu estou recebendo. Eu vou usar ele para popular, preencher o meu novo objeto map. Como que eu faço isso? É só chamar o método set do objeto map, tá? E o map, ele trabalha com o conceito de chave e valor, key e value. Então você passa 2 parâmetros para popular o map. Primeiro é a chave daquela coleção e em seguida o valor. Então o que eu vou usar como chave? Eu vou usar como chave um nome. E é aí que está a sacada. Se eu usar como chave um nome, ele vai filtrar, porque ele não vai permitir que a chave se repita. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a item.name. Ele vai ser minha chave. Qual vai ser o valor? O objeto inteiro, tá? Então eu falei, o forEach desse array, ele vai percorrer toda a lista, vai iterar, vai percorrer. Então ele vai me passar um elemento da lista, ele vai passar esse elemento primeiro, tá? Então esse elemento eu vou guardar aqui no objeto map. Eu faço isso usando o método set. E aí eu passo a chave, vou passar como chave o nome Carlos. E item vai ter todo esse objeto. E aí ele vai fazer isso uma segunda vez. Nessa segunda vez é para esse segundo elemento. Então, como chave, eu vou usar um nome
vou usar Bruna como chave da minha coleção, tá? E o valor vai ser o objeto inteiro, tá? E aí, quando ele for fazer pela terceira vez, quando ele usar o terceiro elemento, percebe que eu vou usar de novo a mesma chave, né? Vou usar o keyBruna. E o map, o que ele faz quando ele percebe isso? Ele vai ver, olha, eu já tenho esse elemento. Então, se eu passar ele de novo, o que ele vai fazer? Ele vai sobrescrever. Ou seja, ele vai atualizar o valor que ele já tinha armazenado. Ele vai fazer um update. Então, ele não vai criar um novo valor, tá? Ele vai atualizar esse valor. E ele vai garantir a integridade da coleção mantendo a keyBruna única na coleção. E aí, ele vai fazer isso para Laura e para Paulo, tá? Então, quando ele terminar esse loop, quando ele terminar o for each, o map, ele só vai ter o quê? 4 elementos. Porque o Bruna, ele garantiu integridade, ele guardou uma vez só. Então, com o map pronto, o que eu tenho que fazer? É colocar aqui para popular e criar esse novo array com os elementos agora não duplicados. E como que eu faço isso? É só parar de usar o objeto set e usar o objeto map que eu acabei de criar e popular com os elementos agora não duplicados. Então é só passar aqui, map, como que eu obtenho os valores que estão nesse objeto map? É só chamar o método values, tá bom? Então ele vai passar um objeto que é iterável. Com esse objeto, o array, usando o método from, é capaz de criar um novo array a partir dos valores que estão em map. Quando ele cria esse novo array, eu guardo na variável uniqueList. Então, na verdade, o uniqueList é uma cópia do arraylist, mas uma cópia agora com os elementos não duplicados, porque eu usei o map para fazer esse meio campo, né, essa transição, para poder filtrar esses elementos e garantir a integridade deles. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar. Eu vou rodar aqui de novo e no log agora ele vai ter que listar esses elementos sem a duplicidade. Vamos lá? Deixa eu rodar aqui de novo. E pronto, ó. Ele logou na tela os elementos dessa nova lista que eu criei, né, desse novo array. E agora só tem 4 elementos. Tá vendo que Bruna agora só aparece uma vez. Então é assim que você consegue resolver esse desafio, né? Remover esses elementos duplicados do array. E a grande sacada foi você saber como trabalhar com as coleções em JavaScript, entender exatamente o propósito de cada uma delas. E aí você tendo esses conceitos bem sólidos, bem definidos, você não fica travado no seu código, né? Não fica procurando as coisas e tentando entender o que está acontecendo. Então você tem que ter esses conceitos muito bem definidos para não se perder e trabalhar e programar de uma maneira mais rápida e eficiente, tá? Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. E não se esquece, se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreva, porque a ideia, a intenção desse canal é fazer você crescer como programador. Não perde essa oportunidade de acompanhar o canal e receber mais dicas e insights como esse para você se desenvolver. E eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!